Olá pessoal, bom dia. Para quem estiver entrando, tem mais espaço aqui na frente. Fiquem à vontade. Como a gente tem um horário a cumprir, então a gente já vai começar. E primeiro eu gostaria, de agradecer a presença de todas, de todos aqui conosco nesta manhã de sexta-feira na FENALOL 2025. Meu nome é Rui Caminha, vou ser o presidente dessa sala ao longo do dia. Essa é minha 8ª FENALOL consecutiva palestrando, com estandes, patrocinando a feira. Eu sou fundador e diretor executivo do Vita Visualol, então daí a minha sinergia com o tema de linguagem simples, direito visual, legal design, design da informação. Para mim é sempre um prazer participar desses painéis relacionados a essa área que se tornou parte da minha carreira, de quem eu sou, e muito bom estar com a casa cheia na sexta-feira de manhã. E conosco hoje, pessoal, começando o nosso painel, começando nossos painéis, na verdade, eu tenho um prazer muito grande de compartilhar, aqui o palco com o professor Paulo Henrique Pereira. O Paulo é professor da Faculdade de Direito da USP, foi secretário nacional do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso Conselhão do Governo Federal. Depois do Conselhão, assumiu uma posição no Ministério da Justiça e hoje é secretário de talvez de uma das secretarias mais importantes do Governo Federal, que é a Secretaria Nacional do Direito, Secretaria Nacional do Consumidor, a SENACON, tá certo? Que fica vinculada direto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui o título da palestra não é o que nós vamos falar hoje, é porque o Paulo estava na plenária. Aproveitou a foto do Paulo, tá certo? Ele falou sobre os 35 anos de CDC. Nós vamos falar, como vocês têm no prospecto de vocês, e no aplicativo, sobre legal design e linguagem simples na comunicação pública, construindo pontes com a sociedade. Então, Paulo, um prazer imenso estar aqui com você, Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acho que é uma forma diferente de abordar a linguagem simples, o restante do dia vai ser muito formatado em cases, mas eu queria também trazer um pouco do setor público, e não é só qualquer setor público, é a área do consumo, a área que comunica muito diretamente com o cidadão, com o consumidor. Paulo, obrigado por estar aqui conosco, por favor, fica à vontade. Bom, muito bom dia a todos vocês. Queria, em primeiro lugar, Rui, agradecer muito o convite, assim. O Rui é meu amigo há 20 e tantos anos, 20, vai? Acho que não 20 e tantos, 20 tá bom, 20 anos. E acho que nós nunca falamos juntos. Na verdade, nós debatemos na Faculdade de Direito, mas nós nunca falamos juntos. É um prazerzão. O Rui é meu presidente, porque ele é presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, lá de São Francisco, então estou aqui muito bem representado pelo meu presidente. Queria dizer para vocês, todos e todas, que eu estou muito impressionado com a FENALOL. Uma coisa impressionante, não é? Que coisa incrível, assim, eu nunca tinha vindo. O Rui está dizendo que veio 8 vezes já, Rui, essa é a 8ª. É impressionante a quantidade de soluções, de ideias, de inovações, as palestras super interessantes. Então, parabéns a todos vocês. Olha só, eu vou fazer uma primeira fala rápida, Rui, te devolvo e a gente vai fazendo um ping-pong, que eu acho que fica mais legal. Eu tenho muita coisa para falar sobre o impacto disso no mundo do consumidor, mas antes de falar disso, eu queria puxar meu chapéu aqui de historiador do direito para fazer um pouco uma fala de como é que o direito se relaciona com essa coisa da comunicação, da linguagem simples, do visual law, qualquer coisa que tem a ver com isso. Mas, basicamente, o coração do que nós estamos dizendo aqui olha, nós precisamos achar formas para que o direito se comunique. Não é isso? Linguagem simples, visual law, design jurídico e assim por diante. Para alguns de nós, isso soa absurdo. Mas eu queria dizer para vocês assim, Quer dizer, a gente está tão
acostumado com essa ideia cifrada da técnica jurídica, dos textos difíceis de ler. Os advogados são treinados para escrever mal, né? Os juristas são treinados para escrever mal. O jeito entra na faculdade escrevendo bem e sai escrevendo mal. Porque é horrível o que a gente faz. A gente escreve mal para burro. Eu leio documentos jurídicos, eu sou um cara bem treinado para ler. Eu tenho documentos jurídicos que eu não consigo entender o que está escrito. Porque a gente tem essa coisa de cifrar, de deixar tudo difícil de entender, de usar palavras que são pouco usuais e tal. Eu queria dizer para vocês assim, que na história do direito, se a gente pegar vamos dizer assim, os 20 e tantos séculos em que a gente acompanha o direito, quem são os estranhos somos nós que fazemos desse jeito. Porque a ideia do direito sempre foi de que o direito tinha que ser compreendido. Sempre foi essa. Porque direito tem a ver com a capacidade das pessoas de reproduzirem aquelas práticas. Ué, se as pessoas não entendem o que se espera delas, como é que pode funcionar? Sabe aquela conversa clássica de mãe e filho, que você diz assim: ô mãe, eu vou lá hoje na sala do Mateus, na casa do Mateus, jogar videogame. A sua mãe diz: não, você não vai, porque você não fez a lição, tal. Aí você dá aquela resposta clássica de filho e ela dá aquela resposta clássica de mãe, que a resposta clássica de filho é assim: mas todo mundo vai. Aí ela dá aquela resposta clássica de mãe: mas eu não sou mãe de todo mundo. Essa fala do filho é uma fala muito inteligente, mas todo mundo vai. Porque quando a gente chega na vida, a gente não recebe um manual da vida. Eu dou esse exemplo assim: quando você fez o primeiro amigo da sua vida, ninguém te deu um manual das regras da amizade, né? Você já recebeu esse manual? Alguém aqui já recebeu? Ninguém recebeu. Mas a gente sabe que a gente tem deveres como amigo, né? Ninguém explicou isso para vocês. Mas a gente foi entender: ó, eu tenho que ajudar meus amigos, eu tenho coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu tenho obrigação de fazer, tem um conjunto de regras sobre a amizade. Ninguém explicou isso pra gente. A gente aprendeu vendo, olhando as pessoas. Direito funciona quando as pessoas entendem o que se espera delas, quando as pessoas entendem aquela prática. E historicamente no direito foi sempre assim. Por que se alguém tiver aqui gente mais velha, que foi de cidade do interior, no Nordeste ainda tem um pouco essa prática. Vocês sabem, por exemplo, era super comum que o direito fosse lido nas missas de domingo. Então, quando tinha uma nova regra na cidade, quando tinha uma nova regra no reino, nos tempos mais antigos, a igreja era o lugar que as pessoas iam falar o direito, porque é a hora que a comunidade está toda reunida. As igrejas ainda têm um pouco costume, às vezes, a coisa da proclama dos casamentos. No fundo, aquilo é uma regra jurídica, para ver se a pessoa já não é casada e está enganando alguém e tal. Mesmo a ideia mais antiga do direito, que foi se perdendo no mundo moderno, que é a ideia do costume. Por que a gente, quando estuda direito, a gente entende que a gente tem que respeitar os costumes? Porque é a coisa do: ô mãe, mas todo mundo vai. Porque você tem que respeitar aquela prática que é a prática de todo mundo. Então, o direito sempre teve a ver com comunicação. O direito sempre teve a ver com a capacidade da sociedade de entender as regras que se esperavam dela. Por isso que o juiz precisava ver qual era o costume daquela região para aplicar a regra. Porque se naquela região a coisa que a pessoa estivesse fazendo estivesse de acordo com o costume, ou seja, de acordo com a comunicação social, de acordo com o jeito que as pessoas se comportavam, o juiz não podia punir aquela pessoa. No mundo moderno, a gente mudou isso e resolveu cifrar o direito. Resolveu mudar, botar uma linguagem difícil de entender e colocamos o direito. Vamos trocar? Vamos tentar isso. Tá com a luzinha, mas não tá. Alô? Desculpa, tá. E colocamos o direito dentro de uma caixinha que só uma meia dúzia de pessoas entende. Então, Rui, para te devolver, eu queria dizer isso. A ideia da linguagem simples, do visual law, a ideia do design, de decodificar o direito, é uma ideia que tem tudo a ver com o coração do direito, que isso tem a ver com as regras que as pessoas têm condição de aplicar, têm condição de entender, de modo que eu acho que, de certa forma, é quase um caminho inevitável. O direito teria que voltar a isso, sob pena de não conseguir funcionar. Então, eu estou te devolvendo, depois falo de coisas mais práticas sobre como eu acho que isso vai chegar nas nossas vidas. Isso é muito interessante porque
se a gente imaginar que a primeira codificação jurídica, né, que nós temos conhecimento é o Código de Hammurabi, foi um direito posto numa pedra, meio que no centro ali da vila, e com regras simples que fossem compreendidas por todos, né? E com heurística muito simples. Você fez isso, vai acontecer isso, né? Você construiu a casa, engenheiro, a casa desabou, o seu filho você vai perder um filho, né? Já que se você fez a perda de um filho de outra pessoa. Parece drástico, mas são regras simples, né? São regras de clara relação, né, causa-consequência, né? E que as pessoas conseguiram compreender aquele regramento. Mesmo no direito romano, você vê que as fórmulas jurídicas também eram fórmulas relativamente bem simplificadas e que também eram apregoadas ali na frente do fórum. E além de ser apregoadas para aqueles que não sabiam ler, havia a figura do arauto, né, do espécie de arauto, que ficava ali contando as regras novas, né, de forma verbal para todos que passassem à frente do fórum. Então, Paulo, eu entendo que parece que a gente está, depois de uma etapa de complexização do direito posto, me parece que a gente está voltando uma volta, não é efeito meio ferradura, porque o século XXI, a gente volta para a figura do arauto, que é na figura das redes sociais, na figura de uma comunicação mais fácil, mais instantânea. Você vê nesse sentido uma demanda, na verdade, da sociedade por uma comunicação que seja inteligível a ela? Primeiro assim, se não for assim, Rui, não funciona. Acho que esse é o ponto. Então, eu diria quase que essa é uma demanda inevitável. Vou dar um exemplo muito simples, vocês vão me desculpar o exemplo, mas não tem exemplo melhor que esse. Vou dar um exemplo de um documento antigo que todo mundo conhece. Qual é o documento mais antigo que todo mundo conhece? Acho que é a Bíblia, né? Todo mundo conhece. Você pode até não ser religioso, mas você já ouviu. Vocês já repararam, quando, por exemplo, Cristo está dando as regras, os exemplos que ele dá são sempre exemplos da vida muito cotidiana. O pastor, o comerciante, porque ele está preocupado não em dizer a regra é essa, ele está preocupado em mostrar, vejam como se age de forma correta na vida de vocês, olhem ao redor da vida de vocês e entendam como a vida seja correta. E eu acho, Rui, que assim, eu tenho lutado muito com isso lá no governo federal. Por exemplo, essa coisa das bebidas, eu lidei com essa crise das bebidas nas últimas semanas. Cada 10 sugestões que eu recebo, 9 são assim: Paulo, precisa fazer uma cartilha para as pessoas identificarem as bebidas falsas. Gente, alguém aqui já leu uma cartilha de alguma coisa? Isso não funciona. É jogar dinheiro público fora. Então assim, vamos fazer um vídeo. Vamos fazer um QR Code que as pessoas podem no bar olhar. Vamos fazer um teste na hora. A gente precisa achar soluções reais, sair do formalismo que nos aprisiona e que não traz soluções. Então eu acho, Rui, te devolvendo aqui, é quase que necessário, não tem outra saída. Quer dizer, ou a gente continua construindo instituições jurídicas e regras que as pessoas não entendem, o que aumenta o nível de judicialização, o que aumenta o nível de frustração da sociedade em relação ao Estado, o que aumenta o nível de frustração da sociedade em relação ao direito, aos juristas, ou a gente vai ter que necessariamente achar uma nova geração de linguagem que aproxime as pessoas do direito. Muito bem, eu queria pegar um gancho com isso, Paulo, e essa feira é uma feira voltada para operadores do direito, né? Então aqui a gente vai ter advogados, advogadas, bacharéis, estudantes, membros da advocacia pública, do judiciário, então pessoas que operam o direito. Então, o que eu posso falar sobre isso também do meu ponto de vista de experiência para conectar com vocês, porque muitos de vocês são profissionais buscando também novas experiências e novas possibilidades, né, nas carreiras. A gente tem que ver esse movimento, turma, de uma forma, não como uma infantilização ou uma redução, né, das nossas capacidades jurídicas, mas na verdade como uma oportunidade, né, como uma ferramenta, como uma técnica. Aqui no palco, né, aqui nesse ambiente, aqui na nossa sala, tem uma pessoa que hoje é meu sócio, que é o Jacques Horn, que foi vice-presidente da TIM durante 13 anos. Então, o Jacques está aqui. Antes foi diretor jurídico da Shell, vice-presidente da Tetra Pak, ou seja, uma carreira de 35 anos dedicada à advocacia corporativa, alcançando os mais altos postos. O Jacques, em 2020, 2021, após uma consultoria feita no jurídico da TIM, chegou na conclusão de que 80% do problema do contencioso de massa daquela empresa, que chegou a receber 12 mil processos por mês, dados públicos, porque são dados do CNJ, 12 mil
por mês, não é a carteira, por mês, de ações de consumidor, né? Não é sua culpa. 80% dessa demanda estava relacionado a um aspecto. Qual? Falta de compreensão do contrato. À época, o presidente da TIM era um italiano, Pietro Labriola, que tinha um quê de design, e ele teve a experiência de entrar na loja da TIM, contratar um plano de telefonia celular, e ele chegou na seguinte conclusão: eu não tenho a menor ideia do que eu estou contratando. O presidente da companhia. Isso, obviamente, gerou um impacto interno, uma demanda ao jurídico, e esse jurídico percebeu que não era um problema de regulação jurídica, não era um problema de segurança jurídica e de, na verdade, objetividade jurídica. O contrato era juridicamente perfeito. O problema é que as pessoas não entendiam, o judiciário não compreendia, os órgãos de defesa do consumidor também não. E ali se entendia que havia uma infringência a um princípio de ostensividade da informação do direito do consumidor, e a empresa arcava com milhões em multa e condenações. E através do quê? Da simplificação deste contrato, da linguagem, do visual law aplicado, né? Não da infantilização, mas de uma forma de um case muito prático. A TIM teve uma redução, né, sensível de judicialização, né, de redução das condenações. O que você acha, Paulo? A gente poderia trazer, talvez, esses... O que eu estou querendo trazer para o pessoal é que, assim, é para ir além só do conceito, é que isso é prático. Está aqui um caso muito prático, né, que a gente tem de aplicação e que eu devolvo para você, não sei se vocês sabem, mas antes de ontem foi aprovado no Brasil, isso é fundamental para esse discurso, para essa conversa, a lei da linguagem simples. Agora, para a sanção do presidente Lula, deve ser sancionada, é um tema, né, muito ligado ao governo federal, a autora é uma deputada do PT. Então, a gente agora é uma questão de lei, né? A lei da linguagem simples, para que os órgãos federais utilizem, né, de uma linguagem simplificada ao cidadão. Pois é, eu acho, Rui, assim, interessante isso, né? Porque, evidente, você que lidou com o mundo do consumidor, é um mundo difícil, complexo e tal, muitas demandas. O Brasil tem um índice de judicialização provavelmente o maior do mundo, né? Altíssimo. Só cumprimentar a nossa professora Elisa Bechara, que chegou aqui, nova diretora da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela está em algum lugar ali, não estou vendo mais, mas a Davi, achei muito bom estar com você. Eu estava dizendo o seguinte: o Brasil tem um índice de judicialização muito alto. Evidente que em qualquer coisa na vida, vocês conhecem um monte de gente assim, né? Qualquer coisa na vida tem as pessoas, os exploradores. O sujeito que vê lá uma oportunidade para ter uma vantagem, ganhar uma oportunidade e opera isso. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas vai para uma ação judicial porque se sente injustiçada. Porque acha que aquela regra que se apresentou para ela num determinado momento, ela não tinha entendido, não foi apresentada para ela, não foi dita. Tanto que muitas vezes, quando as coisas são esclarecidas, as pessoas abrem mão daquilo. Então, essas coisas não são banais. Eu estou muito seguro disso, viu, Rui? Se a gente conseguisse, e vejam o exemplo, o teu exemplo é muito bom, porque não é uma tarefa que envolve as instituições públicas somente, é uma tarefa que envolve a sociedade. Se a gente conseguisse comunicar melhor quais são as regras, o que você espera daquela pessoa e o que ela pode esperar de você, eu não tenho nenhuma dúvida que os índices de litigiosidade serão menores. Não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto que você deu um caso explícito aqui. Então, de certa forma, e isso, veja, no mundo do consumidor, talvez seja um mundo em que isso é mais verdade, de todos. Porque aqui nós estamos falando de milhares, milhões de pessoas que estão fazendo contratos o tempo todo, contratos que são complexos, que precisam ser esclarecidos. Então, eu acho que isso, eu diria assim, de certa forma, isso vai ser quase impeditivo, vai ser quase mandatório para o mercado, para reduzir esses índices. Eu tenho dito isso lá na secretaria, eu vou falar a última coisa e vou te entregar, Rui. Eu, assim, as empresas têm me procurado, eu tenho dito isso, assim, eu não quero mais fazer da secretaria uma indústria de multas e punições. Eu quero que o mercado nos ajude a mudar as práticas, porque o mercado faz práticas erradas também, o mercado tem que mudar, e nos ajude a educar a sociedade, né? Como é que a gente vai fazer, em vez de aplicar uma multa que vai entrar lá no Tesouro, que tem sua importância e tal, eu quero que as companhias nos ajudem com propagandas, com peças publicitárias, com vídeos que possam esclarecer as pessoas. Vou dar um exemplo rápido e devolvo para o Rui. Gente, a tragédia do mercado ilegal no Brasil é uma coisa terrível.
Isso vai destruir o Brasil. O crime organizado está dominando um pedaço dos mercados legais. As pessoas precisam entender isso, elas precisam estar informadas disso. Elas precisam entender que quando elas compram um carregador pirata, elas estão abastecendo o crime. Então, estou dando um exemplo rápido para dizer, Rui, a gente tem que quebrar esse paradigma também do Estado punidor e da empresa adversária e também construir parcerias para que a gente possa comunicar para as pessoas o direito e fazer com que essas regras sejam mais efetivas. Fazer a última observação, eu passo para você, Paulo, para nós encerrarmos também. Então, o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que a linguagem simples, né, o direito visual, essa nova abordagem do direito, ela é uma realidade do ponto de vista, né, do que a gente está vendo, é um recado dos nossos tempos, mas ela também é um filão de uma oportunidade para, principalmente aqui quem é da advocacia, advogados e advogadas, explorarem isso, essa possibilidade nos seus respectivos escritórios, nas suas práticas, porque ainda é um diferencial que você pode oferecer para o seu cliente. Daqui a alguns anos, isso vai ser um imperativo e vai ser um padrão, vai deixar de ser um diferencial. Todas as peças, volto a falar, acabou de ser aprovada no Congresso Nacional uma lei que tramitou durante 4 anos, né, aprovando, né, que toda a legislação brasileira passa por uma linguagem simples. Você tem noção do que significa isso? Você tem noção de que o maior ente contratante jurídico do Brasil, o maior ente produtor jurídico do Brasil, não é a TIM com seus 12 mil processos, ou o Banco do Brasil com seus 50 mil processos por mês? É o Estado, não tem nada comparado. Olha a massa disso, de necessidade. E o Estado não tem nem capacidade de prover isso sozinho, toda essa demanda que vai existir. Então, às vezes a gente não está observando uma coisa que está na nossa frente, né? A oportunidade, o gigantismo dessa oportunidade para advogados e advogadas que saibam entender este momento. Paulo, deixo contigo as considerações finais, né, aqui desse nosso primeiro painel da sala de Legal Design, e mais uma vez agradecer estar contigo hoje, porque a última vez que o Paulo e eu estivemos juntos no mesmo palco, a gente provavelmente estava querendo se matar, a gente fazia... não se matar, mas a gente fazia oposição política, política acadêmica no Centro Acadêmico 11 de Agosto, e é engraçado como a vida dá essas voltas, mas a gente sempre se respeitou muito, mas era isso, né? Os debates eram bem acalorados, não era esse nível de cavalheirismo aqui não, era outro nível que era observado à época. Então, 18 anos depois de 2007, que a gente estava junto ali no palco, debatendo, estamos aqui hoje, meu amigo. Parabéns pela sua brilhante carreira, né, na área jurídica. O Paulo hoje é um talento do meio jurídico nacional, né? É um jovem secretário, já assumiu 2 secretarias, professor da principal faculdade, de uma das principais faculdades de Direito do Brasil, um historiador de Direito, um pesquisador. Então, parabéns, Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Então, por favor, seu encerramento. Obrigado, Rui. Não, eu disse no começo, né? É uma alegria muito grande estar aqui com você. Ô Rui, nós só temos carreira porque nós somos na era pré-celular, smartphone. Se as pessoas tivessem filmado e fotografado os nossos debates, a gente estaria inviável para a vida pública e social. Então, ainda bem que isso acontecesse um pouquinho depois que a gente passou por essa fase. Mas eu só queria agradecer, queria dizer uma coisa para vocês, assim, e o Rui é uma referência nisso mesmo, porque é um sujeito que está pensando a transformação do direito. Vocês, nós, melhor dizendo, nós vamos viver uma das maiores revoluções da história do direito. Em 3.000 anos de história bem contada, nós vamos viver uma transformação que poucas sociedades viveram, porque a emergência do mundo digital vai obrigar, um pouco o que eu falei aqui do lado, vai obrigar o direito a se adaptar. Isso é angustiante, difícil, complexo, mas é um campo de muitas oportunidades. Quem souber se adaptar a isso, como você tem feito, você é uma liderança nesse campo, Rui, seguramente vai ter muita chance de disputar esse mercado, porque esse mercado vai se transformar de forma muito rápida, muito acelerada, e provavelmente em 10 anos a gente não vai lembrar como era o direito hoje, porque ele vai ser muito diferente. Mas agora eu vou ouvir você, professora Ana, uma satisfação estar aqui. Obrigado, gente, parabéns por esse evento incrível. Valeu. Muito obrigado.